última sexta-feira, para a gente situar, né? Um anúncio feito na sexta-feira pelo vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, de uma medida radical em relação à questão da cidadania italiana, do direito ius sanguinis, né? O direito de sangue, que é o preceito que está na Constituição italiana, que está no direito civil italiano há muito tempo, há mais de século, né? Dando a cidadania, ou dando o direito, pelo menos da cidadania, para os descendentes de italiano, né? O direito de sangue prevê que filho de italiano é italiano, isso está consagrado há mais de um século na Itália, e o Tajani acabou baixando um decreto-lei 36, simplesmente cortando isso, né? Colocando novos critérios a partir da última sexta-feira, bloqueando o trabalho dos consulados, né? Os consulados, por essa nova norma, não podem mais fazer, não tem uma jurisdição sobre a questão da cidadania, então todos os processos que não tinham dado entrada até agora, não as inscrições, os processos já com documento entregue, esses continuam, mas as inscrições ficam totalmente paralisadas, né? O consulado não tem o que fazer, pois tem que cumprir essa lei, e praticamente vedando ou limitando muito o direito de cidadania aos descendentes de italiano. No Rio Grande do Sul são 4 milhões de descendentes de italianos, cerca de 40% da população. 130 mil já têm a cidadania já legalizada, já reconhecida, e cerca de 120 mil pessoas, de 100 a 120 mil pessoas estão na espera para serem chamadas pelo consulado italiano em Porto Alegre. Então, uma medida que repercute, sem dúvida, muito pela amplitude na quantidade de gaúchos, de pessoas atingidas por ela. Andressa. Vamos trazer para a conversa o sociólogo, genealogista Daniel Tadoni, que é membro do Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia a todos. O que muda para essas pessoas que já estão na fila, como o Valim nos trazia os números, para essas continua valendo a regra antiga, já mudou? Qual é a orientação para quem está com a documentação já enviada? Bom, eu acredito que, antes de mais nada, nós temos que pensar que provavelmente, e assim esperamos, esse decreto, se convertido em lei, será posteriormente declarado inconstitucional pelas Cortes Superiores da Itália. Essa é a esperança de todos, porque é preciso salvaguardar o Estado de Direito, né? E então essa é a primeiro pensamento que eu gostaria de deixar. Depois, obviamente, se o decreto se transformar em lei da forma como está, e for seguida realmente as regras que ele impõe, quem está na fila, mas não apresentou os documentos, perdeu a sua chance. Porém, eu acredito que isso não vai perdurar. Mas vamos, se perdurar, a gente está trabalhando hoje com o decreto existente, né? Tenho dúvidas e mais dúvidas dos nossos ouvintes. Começo por uma. O pai já conseguiu a cidadania, vem lá dos seus antepassados. Ele tem a cidadania e tem uma criança. Aí tem muita gente que está com a documentação dessa criança para ela receber a cidadania também. É atingido pelo decreto? Sim, por esse decreto ela é atingida, a não ser que a pessoa, o pai, né, seja filho de italiano, então a criança seria neta do italiano. Então a criança ou menor de idade poderia receber a cidadania, e uma outra exceção é se o pai ou a mãe tiverem já residido legalmente 2 anos na Itália de forma continuada, né? Então essa é a previsão desse decreto, que eu, se posso dizer, chamo de decreto della vergonha. Agora, Tony, a questão principal da inconstitucionalidade que você se refere é a questão de ele legislar, né, sobre um direito que já teria sido adquirido pelas pessoas, né? Pela legislação anterior da Itália, as pessoas ganham esse direito ao nascer, por isso ele não poderia retroagir. Essa questão da inconstitucionalidade. Perfeitamente. E a Corte Constitucional da Itália, repetidas vezes, já declarou inconstitucional várias medidas, até medidas de maior impacto, inclusive econômico na Itália, dizendo que a não retroatividade da lei é um pilar da civilização jurídica, do Estado de Direito, e que isso tem que ser mantido. Então, é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que as pessoas que são descendentes de um cidadão italiano, elas
não se tornam italianas quando o consulado diz, né? Elas se tornam italianas ao nascer. O consulado apenas reconhece uma situação que já existe no mundo das leis. Agora, Tadoni, essas medidas legislativas anunciadas, né, elas funcionam num formato parecido com o que nós temos aqui na legislação brasileira da medida provisória. O governo decreta, já tem uma validade imediata, mas depois o Congresso italiano precisa avaliar para que a norma tenha sequência. Primeiro, eu queria saber como vocês enxergam o clima político na Itália para aprovação ou não desta medida, se há uma tendência de aprovação, e também qual é o contexto lá na Itália que justifica uma ação como essa. Há toda uma discussão forte na sociedade sobre a necessidade de restrição, o modelo que existe hoje virou um problema na visão de muitos italianos. Por que é adotada essa medida nesse momento? Bom, pela sua primeira pergunta, esse clima, né, no momento no parlamento, nós estamos ainda avaliando, né? Já, obviamente, há muitos deputados dizendo que esse decreto-lei precisa ter mudanças importantes. Obviamente que talvez não sejam exatamente as mudanças que nós gostaríamos, porque, na verdade, a mudança que a maioria de nós gostaria é que simplesmente esse decreto não fosse votado e perdesse sua validade depois dos 60 dias. Porém, os grupos políticos estão ali se movimentando, até dentro da própria maioria de governo, e acreditamos que mudanças devem acontecer até a sua aprovação final, daqui mais ou menos a 57 dias, né? Que seria o limite da vida do decreto-lei, caso ele não seja convertido em lei propriamente dita, né? Essa incerteza, esses quase 60 dias, qual é a orientação para quem estava juntando documentos, para quem já está na fila e não tem atendimento seguindo agora? É esperar? Não há muita alternativa a não ser esperar, né? Verificar, nós precisamos verificar que tipo de texto será convertido em lei, se vai ser esse mesmo texto, o texto modificado, né? Vai entender que efeitos essa lei terá se convertida, né? Se realmente permanecer uma lei. E depois, se continuar sendo restritiva dessa forma como é o decreto, teremos que esperar para ver como isso vai ser tratado nas cortes superiores, porque com certeza isso será remetido às cortes superiores, e o prazo para essa análise de cortes superiores na Itália é um pouco imprevisível. Pode ser em 5 meses, 6 meses, como pode ser em 2 anos. Então, aí nesse momento, se estiverem medidas restritivas que tenham de alguma forma tirado o direito, né, das pessoas apresentarem a sua documentação, será necessário aguardar até que exista uma decisão das cortes superiores. Não tem outro jeito. Tá. Ainda em relação ao momento, né, enquanto esse decreto estiver em vigência, tenho dúvidas de ouvintes sobre aquelas pessoas que já tiveram a cidadania reconhecida, mas ainda não fizeram o passaporte. Muda alguma coisa para elas ou a emissão do passaporte está garantida? Sim, não, essas pessoas que já tiveram a cidadania reconhecida por qualquer meio, elas não são tocadas diretamente pelo decreto, né, pelos efeitos do decreto. A única coisa é que em vários casos as pessoas não poderão mais transmitir a cidadania aos filhos pelo efeito do decreto, o que obviamente ainda é mais inconstitucional do que todo o resto, mas é assim que o decreto impõe neste momento, né? Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que tenha 30 anos, que seja bisneto, trineto de um imigrante italiano, ela não mais poderá passar a cidadania aos filhos. Se o filho não nasceu, não vai poder passar. Se o filho é nascido, mas ainda não registrado, não pode passar. Porém, eu gosto de frisar muito que isso não é muito, mas muito difícil que permaneça algo desse tipo. Por toda a tradição do direito italiano, eu acho muito difícil que isso se mantenha nas cortes superiores, se chegar até lá.
Bom, só para a gente relembrar, as pessoas que querem fazer, que têm legitimidade, assim, dentro do decreto, tá? É neto de italianos. Elas têm que fazer aonde agora, já que os consulados não estão fazendo o reconhecimento? Os consulados, eles suspenderam, obviamente, o tratamento desses pedidos, né? Porque, claro que esse decreto é um decreto surpreendentemente absurdo, então todos estão meio anestesiados, inclusive a administração pública, que é o caso dos consulados. Então, com certeza, né, isso sendo convertido em lei, existirá uma via para que pessoas que possam fazer o pedido o façam, né? Então, com certeza, acredito, como o período de vigência provisória do decreto-lei é muito curto, os consulados, obviamente, vão esperar, né? Como será convertido em lei? Que texto terá a lei daqui a 57 até 57 dias, né? Então, vai se esperar esses 2 meses, né? E para depois ver como é que vai vir o texto exato da lei. Se for igual ao decreto, aí os consulados, obviamente, vão abrir um caminho para as pessoas que se encaixam exatamente nessas situações. Então, se a pessoa for neta de um cidadão nascido na Itália, ela vai poder apresentar o seu pedido. Na verdade, qualquer pessoa poderia apresentar o pedido, desde que ela pague a taxa. E aí, em alguns casos seria negado, em outros casos seria aceito. Então, o direito a apresentar o pedido é de todos. Em tese, o consulado tem que tratar todos os pedidos que lá chegaram e dar o seu veredito de acordo com a lei vigente. A questão repercutiu muito mal de toda a comunidade de descendentes italianos, né, Tadoni? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente vive mais ainda um anticlímax, né? São 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul que estão sendo comemorados nesse ano, né? Esse tipo de resposta, esse tipo de situação mostra um pouco, na tua visão, de como a Itália ainda trabalha mal essa questão da imigração, essa questão de até não reconhecer muitas vezes esse processo de imigração acontecido há 150 anos atrás? Não há a menor dúvida, né? Ou seja, eu não tenho a menor dúvida que existe uma relação da Itália com a sua diáspora muito mal tratada, muito mal resolvida, né? Eles resolveram nos últimos momentos, e até respondendo a sua pergunta anterior, dar uma resposta que eu classificaria de um pouco apressada, um pouco menos refletida aos fatos de que há fraudes em cidadania italiana, que há muita gente entupindo os tribunais da Itália, como eles dizem, né? Então, eles resolveram dar uma resposta pouco refletida a isso, porque, obviamente, existem abusos, não há a menor dúvida que existem abusos no mundo da cidadania italiana. A questão é como tratar essas situações de uma forma inteligente. E eu acredito que o mundo da política na Itália e administrativo também, da estrutura do Estado, trate isso de uma forma muito pouco inteligente, né? Em vez de resolver os problemas que precisam ser resolvidos, né? Querer cortar tudo pela raiz não me parece algo inteligente, e uma resposta bastante desagradável, justamente como você bem cita, os 150 anos da imigração no Brasil, que estão sendo comemorados desde o ano passado e esse ano no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e é um potencial que a Itália tem no exterior de tantas milhões de pessoas que têm um amor pela Itália, pela sua ascendência. É de fato uma medida que põe isso em risco, e eu acho que estrategicamente é muito pouco visionário. Daniel Tadoni, membro do Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Eu não vou me arriscar a falar em italiano, então o senhor diz como é que é o conselho em italiano, por gentileza? Perdão, que veio um apito, eu não te ouvi. Eu não vou me arriscar a falar aqui Consiglio Generale, então deixa para o senhor falar como é que é em italiano. Consiglio Generale dell'Italiani all'estero, sim, sou do TGE. Tá bom, muito obrigada, bom dia, bom trabalho para o senhor.